Olá, pessoal. Estamos aqui. Hoje está começando o nosso programa de entrevistas, chamado Duplo Sentido. Então a gente vai passar a fazer algumas entrevistas com as pessoas. Hoje eu e o Gustavo, a gente juntos, nós vamos ser o entrevistador e o entrevistado. Ele vai aparecer aí para vocês. E aí, eu na sala, ele lá no quintal. Duplo sentido, câmbio! Duplo sentido mesmo, estão ouvindo duplas vozes também. É isso aí. A ideia, né, do duplo sentido é a gente trazer a cada semana alguém da área da arte, da saúde e da educação. Então, a gente vai ficar revezando, eu e o Gustavo, horas eu vou ser entrevistadora e horas vai ser ele, mas sempre quem vai estar sendo entrevistado também vai ser o entrevistador. Esse que é o lance, né? Por isso, duplo sentido. A gente vai fazer 3 perguntas, cada um. Nós temos até 5 minutos para responder essas perguntas. E a ideia de trazer essa área, né, da saúde, educação e arte é porque tem a ver com o projeto Incorporalma, que a gente vem desenvolvendo aí. E o Gustavo está nessa parte da arte, trazendo arte, né, no sentido da cura, da saúde, né, saúde mental. E eu sou educadora física, né, então vou me apresentar um pouquinho aqui, depois eu vou pedir para o Gustavo se apresentar também, para a gente dar continuidade aí. Então, eu sou Forfusa, educadora física, sou professora de funcional e yoga, aqui no Rio de Janeiro atualmente, e estou atuando em estúdios e também com aulas personalizadas nessa área do movimento. Então, tudo que é movimento eu sou super apaixonada, sou estudiosa do movimento humano e também numa área holística da saúde, então sobre o autoconhecimento, coisas que permeiam a saúde nesse sentido mais holístico, eu também gosto muito. E aí a ideia desse projeto é mesclar um pouco esse universo, né, da saúde, educação e arte. E a arte vem dando essa pitadinha que o Gustavo vai falar aí um pouco também. Vou deixar ele se apresentar agora também. Então, me chamo Gustavo Macaco. Eu tenho um contato com a arte desde os 10 anos de idade. O primeiro movimento artístico que eu participei foi a capoeira, uma arte genuinamente brasileira. E aí, através da capoeira, eu conheci a música. Minha primeira relação com a música, ela foi através da capoeira. Com os 13, 14 anos, eu tive minha primeira banda, né? Aquela coisa do adolescente, a banda de rock do adolescente. E aí, hoje eu vivo profissionalmente de arte. Eu escrevo, toco, componho, lanço discos, faço shows e também trabalho com capoeira. Quando eu e a Flor, a gente se casou, né, e começou a ter uma convivência, a gente foi percebendo algumas coisas muito interessantes, assim. A primeira foi que eu conheci a Flor numa roda de capoeira, né? A gente se conheceu na capoeira. Verdade. E já foi um ponto de interseção, assim. A segunda coisa foi que a Flor, o movimento que ela faz, esse movimento do yoga, o tapetinho, você está sempre voltado para o seu eu, para o seu interior, é um movimento assim, que ele é de uma solitude muito grande. Eu nem vou falar solidão, uma solitude, uma busca de um autoconhecimento, né? De você ali no seu espaço, você e o seu corpo, né? O meu movimento foi exatamente o oposto desse, né? Porque a capoeira, ela precisa do contato físico, ela precisa da dupla ali jogando capoeira, e depois com a arte, os shows e os discos, eu também estava sempre em contato com o público. Então eu tinha, vamos dizer assim, um lugar mais coletivo na minha vida, né? Eu estava sempre lidando com a coletividade
e a Flor sempre trabalhando com a individualidade. Então, o Incorporalma, ele vem para juntar essas duas necessidades. A necessidade da gente trabalhar o nosso eu e a necessidade da gente se trabalhar enquanto coletivo. E é muito legal, porque a Flor vem da educação física, eu venho da música, e de repente nós dois, juntos com a saúde, né? Em tempos de pandemia, tudo isso que a gente está vivendo, a gente está sendo pensado muito em como contribuir, né, com as pessoas e ao mesmo tempo também como desenvolver novos olhares sobre nossos trabalhos. E hoje a gente percebeu que o Incorporalma ele é mais um desses caminhos, onde a gente pode trabalhar o individual e o coletivo. Então, muito legal vocês estarem aqui. O nome desse programa é Duplo Sentido. Fred, Gil, vai chegando. Edson, Cília. Legal. O Duplo Sentido é um programa que a gente vai fazer semanalmente, toda semana. Uma semana a Flor vai ter uma pessoa junto com ela e numa outra semana eu vou ter um convidado junto comigo. Qual é o barato desse programa? É o que a Flor estava explicando. Ele tem um duplo sentido. Entrevistador e entrevistado se confundem, se fundem. Então, o entrevistador vai ter hora que ele vai ser entrevistado e o entrevistado vai ter uma hora que ele vai ser o entrevistador. Isso tudo com a participação de vocês. Sintam-se à vontade para comentar, para questionar. A gente vai tentar responder aqui ao vivo. O que não der, a gente responde em box. Queria falar do nosso canal de YouTube, Incorporalma. A gente começou a deixar uns vídeos lá também. Então esse vai ser um trabalho que a gente está começando agora, desenvolvendo essa metodologia, onde a arte e a educação vão estar a serviço da saúde. É isso. É isso aí. Então, o movimento, né, o fio que conduz, e a expressão artística e a expressão corporal. Então, essa palavra expressão também aparece bastante nesse trabalho. E a ideia dessa entrevista é ela ser espontânea, né? Então, de acordo com a interação também das pessoas aqui, pode ser que as perguntas sejam modificadas, e a ideia é ser dinâmico mesmo. É a gente poder se expressar, né? Em tempos hoje tão difíceis aí, a nossa expressão cada vez mais, a gente precisa trabalhar isso, né? Desenvolver, todos nós. Maidan, bem-vindo. Então vamos começar a nossa entrevista? Duplo sentido. Agora hoje é nossa primeira vez, né? Vamos testar o formato. É a nossa primeira vez, a gente resolveu começar com a gente mesmo para ver se o formato dá certo e a gente amadurecer. Agora, Flor, a gente não combinou o seguinte. Primeiro eu sou o entrevistador ou sou o entrevistado? Eu vou começar te perguntando e depois você me pergunta na sequência, pode ser? Tá bom. Então vai lá. A gente não definiu, a gente define agora. Então, a primeira pergunta para o Gustavo, que eu estava aqui minutos antes pensando sobre as perguntas, e eu queria saber um pouco sobre a sua forma de composição. Bom, eu já convivo com você, eu vejo um pouco, mas eu acho que é muito interessante, porque tem um monte de outras coisas que você deve perceber aí, que eu acho que é legal, e eu também não sei, das coisas que te inspiram, né? O que te inspira a compor? Como que é esse processo para você? Eu sei que cada compositor tem uma forma, né? Tem gente que vem como um raio, tem gente que... não sei, como que é a sua? Assim, tem um padrão? Como é? Eu acho que não tem padrão, né? Eu acho que cada um vai desenvolvendo a sua própria forma de compor, de criar, né? A minha, Flor, eu me considero meio uma antena, cara. Eu sou uma antena, sabe? Então, muito mais do que criar, eu busco perceber. Então, às vezes, eu tô num supermercado e vejo que alguém solta uma frase que eu acho genial, assim. Eu fico com aquela frase na minha cabeça, sabe? E eu falo, poxa, a pessoa falou aquilo. E às vezes eu percebo que a pessoa não notou o quão genial foi aquela frase que ela falou, sabe? E aí, a Gil falou uma coisa aqui muito legal, né? Ele não se aguenta, né? Não, é isso mesmo. Interação. Mas deixa eu terminar essa resposta e a gente vai ali para a Gil.
Cara, então o que que eu faço? Eu percebo essas coisas, eu anoto essas coisas, essas frases. Eu noto que no processo de composição, de criação, você tem duas possibilidades que se mostram muito claras para mim. A primeira possibilidade é aquele tipo de criação que a gente batalha por ela, né? Você passa ali dias, meses, ano trabalhando para acabar aquela composição, aquela obra, aquela criação. E tem determinados tipos de composição que elas vêm de uma vez, que é muito engraçado, que essas que vêm de uma vez, elas me chamam muito a atenção, porque parece que não foi você. E aí eu comecei a desenvolver um pensamento de que o compositor, ele também é um instrumento. Igual você toca um instrumento, a composição é quando você é um instrumento para uma mensagem passar por você. Então, o meu jeito de compor, ele é perceber o que está em minha volta. Eu sou muito um cronista, né? Eu mexo muito com o cotidiano e eu curto, talvez pelas minhas próprias influências, de colocar filosofia no cotidiano. Então, eu fico o tempo inteiro me reciclando em cima dessa perspectiva. Estou feliz porque, de um tempo para cá, eu passei a ajudar pessoas a compor, ajudar pessoas a escrever, a se expressar melhor, porque eu acho que a expressão, ela é uma forma de saúde, sabe? Muita gente tem dificuldade de se expressar. E o valor que tem você poder escrever, ou num diário, ou uma coisa que você está sentindo, é um valor muito... Antigamente, no meu tempo, as meninas escreviam os diários. Eu achava aquilo muito interessante, né? Que elas... Acho que você já está respondendo uma pergunta da Gil sobre expressão, né? Ela perguntou como equilibrar essa parte, né, de como se expressar. Lê aí a pergunta dela. Deixa eu ver aqui a pergunta dela. Eu não sei se eu consigo... Eu acho que tem a ver com o que você está falando agora. A gente pode até combinar isso, enquanto o outro está falando, a gente vai vendo as perguntas que tem a ver e a gente vai fazendo essa interlocução, né? Dicas, dicas. Não, eu quero pegar essa pergunta da Gil que eu achei muito legal. Qual que é a pergunta, Flor, que você lembra? Ela perguntou sobre a expressão, o que fazer, principalmente em tempos de desintoxicação em grupos de WhatsApp, família, né? Ela botou assim: preciso deixar de me expressar algumas vezes, me expresso demais, dou bom dia a cavalo direto. Como equilibrar isso? Então, é muito legal essa pergunta, Gil, porque eu acho que o trabalho da expressão, não só o trabalho da expressão, mas o da evolução em qualquer área, primeiro é a gente identificar os nossos passivos, os nossos problemas, entendeu? O nosso ponto fraco. Eu aprendi uma coisa com a capoeira muito interessante. Uma vez eu virei para o meu professor e falou bem assim: nossa, esse meu golpe com a direita é tão bom, mas com a esquerda é tão ruim. Como é que eu faço para... Aí eu queria sempre melhorar o meu golpe com a direita, que já era onde eu era bom. E uma vez ele falou comigo assim: cara, se você quer melhorar o seu lado bom, você tem que aceitar o seu lado ruim e trabalhar o seu lado ruim. Porque é trabalhando o seu lado passivo que você vai melhorar o seu lado ativo. E eu achei isso um toque muito legal, porque eu acho que a busca, Ju, é sempre pelo equilíbrio. Então, se você é uma pessoa que já tem essa facilidade de se expressar muito, o seu trabalho é o silêncio, cara. Entendeu? Porque quando a gente silencia também, a gente vai se expressando para dentro da gente também. A pessoa que ela faz muito silêncio, ela tem dificuldade de se expressar, o trabalho dela é exatamente o contrário. Ela tem que se expressar cada vez mais. Agora, o que eu estou falando, tudo tem uma dosagem. Tem que ver também a forma com qual você está se expressando e a qualidade da sua expressão. Porque isso tudo são exercícios também, entendeu? Às vezes a gente se expressa demais, mas eu te pergunto, a gente se expressa na hora certa? Aquele é o momento de se expressar? Aquela pessoa que está ouvindo o que a gente quer dizer, ela está preparada para ouvir aquilo? Porque a comunicação, ela depende muito também da sua sensibilidade, se o momento que você vai falar aquilo é apropriado. Porque se você falar uma informação super válida num momento não apropriado, a sua informação vai se perder e vai ser um desperdício de energia. Então, a questão da expressão, ela também é uma sintonia
com a nossa percepção, com aquilo que a gente está vendo enquanto realidade. Porque se a pessoa, você percebe que ela não está a fim de ouvir nada do que você vai falar, para que você vai falar? Então isso é um trabalho que você faz individualmente, no que tange você perceber o que está na sua frente. Então eu acho assim, que você falar dar bom dia para cavalo direto, de repente é porque você está se excedendo numa forma que para você já é fácil. Porque se para você é fácil se expressar, talvez, eu não posso garantir, mas talvez seja mais difícil para você ouvir, entendeu? E ouvir também é se expressar. E ouvir não é esperar para falar. Ouvir é escutar. Caramba, eu tinha que anotar essas paradas. Isso aí dava até música. Então, é legal. É legal porque o Gustavo, inclusive, faz um trabalho que eu acho super bacana dessa parte também com a escrita, né? Então, eu mesmo venho desenvolvendo minha escrita, até com a ajuda dele, assim. Às vezes eu mostro um texto e falo, tá legal. Essa coisa da lapidação, que até acho que foi o Fred que comentou, num outro contexto, mas vale para esse também, que é da gente conseguir ir lapidando mesmo, né? Dentro da gente esses sentimentos. Isso que você falou, muito interessante, que a expressão nem sempre é você estar emitindo algo, né? Às vezes o silêncio é uma expressão também. E é uma coisa que eu também me desafio muito nesse sentido de trabalhar em mim. E eu acho que é uma questão para todo mundo, o lance da dosagem, né? De você saber a hora de recuar, saber a hora de ser o emissor, o que você está recebendo, como é que você filtra tudo isso, ainda mais nesses momentos agora, né? A gente está tão cheio de informações. Voltando até a história da Gil, me chama a atenção porque se ela já identifica, Flor, quando a pessoa identifica qual é a questão dela, ela já andou 50% do caminho. Porque o difícil é a gente identificar a nossa questão. A gente às vezes tem gente que passa uma vida e não assume a própria questão, entendeu? Então eu acho que eu volto naquele ponto do professor de capoeira. Quer melhorar o seu lado bom? Trabalhe o seu lado ruim. É assim que se melhora o lado bom. Só que você só trabalha o ruim se você souber qual é ele e souber identificar ele. É isso aí. Legal. É isso mesmo, gente. Vamos interagindo, né? A gente está no bate-papo aqui, duplo sentido. Quem for entrando, pode fazer perguntas aí também. É um triplo sentido, hein? É um triplo sentido. É a terceira pessoa que se forma. A Marie comentou isso também. Ó, o Gustavo Emaidan comentou uma coisa legal que eu quero falar aqui também. Eu acho que porque eu falei isso, mas é legal sublinhar isso. Que ouvir não que escutar é diferente de ouvir, né? Tem gente que não ouve, espera para falar. É legal sublinhar isso também. Porque você está naquela ânsia que você tem que falar, aí você, em vez de ouvir o que a pessoa está falando, você espera para falar. Isso é um outro movimento, você não está se trabalhando, você não está ouvindo. Quando a gente toca, Flor, principalmente quando a gente tem prática de banda, eu tive muitas bandas na minha vida, trabalhei com muitas pessoas em grupo, né? Eu acho que eu passei uma vida fazendo terapia em grupo, cara. Porque eu tive muitos amigos músicos e tal. E a gente descobria que o músico, ele se desenvolvia no momento que ele passava, ao invés de só ouvir o instrumento dele, ele começava a ouvir o instrumento do outro. Então, quando você está numa banda e você está ali, no meu caso eu tocava guitarra, quando o baixista fazia uma frase bonita de baixo, e eu percebia, nossa, que frase bonita de baixo que ele fez. Aquilo é a minha evolução musical, porque enquanto eu só estou ouvindo a minha guitarra, eu não estou evoluindo, entendeu? Eu estou usando isso como uma analogia para falar que nesse processo de expressão, o emitir e o receber, e é até legal esse negócio do duplo sentido, né? O entrevistador e o entrevistado, o emitir e o ouvir, né? Ele é um exercício que ele vai definir a sua evolução. Então você evolui quando você passa a escutar, a se colocar no lugar do outro. O baterista fazia uma virada bonita, nossa, que virada bonita. E aí a música estava muito mais pulsante dentro de mim, né? Então é a capacidade de emitir e de receber. É um equilíbrio, né? Legal. Pode fazer a sua pergunta aí, se quiser. Agora o entrevistador sou eu. Cara, eu pensei em te perguntar o seguinte, que é até uma curiosidade que eu tenho. Ó, galera, é muito legal a gente dizer que essas perguntas, é legal que os nossos entrevistados sejam perguntas surpresas para eles também, né? Porque isso é um barato, né? Pra gente alcançar essa naturalidade. Mas, assim, eu pensei no seguinte, Flor,
qual a primeira lembrança que você tem na sua cabeça, qual a primeira lembrança que vem quando você pensa nesse caminho que você escolheu da educação física? Qual foi a lembrança que você vai falar, nossa, isso me atinou a querer seguir esse caminho? Interessante. Pois é. Eu, na verdade, a educação física ela veio bem, meio que de surpresa, assim, na minha vida. Eu nunca tinha pensado em fazer educação física. Inclusive, eu era até, dentre as minhas amiguinhas, eu era meio preguiçosa, assim, elas até me zoavam. Tipo, não era aquela pessoa super disposta, que queria fazer um monte de coisa. Engraçado que eu fui passar a ser essa figura depois, né? Mas eu acho que a primeira vez que me deu o start, assim, foi numa consulta com um homeopata, quando eu tinha, sei lá, meus 19 anos, assim. Época de pré-vestibular, não me lembro, assim, mas é mais ou menos nessa fase. E aí eu ia nele com minha mãe me levava, eu era um pouco estressada nessa época, um pouco rebelde. Acho que minha mãe estava vindo até para ver se me ajudava, assim. Era quase que um psicólogo, mas era um homeopata. Muito interessante, inclusive, porque ele lia íris, ele fazia um estudo muito louco, assim. Ele tinha uma câmera que fotografava a íris das pessoas e ele disse que era da NASA, que eles faziam isso para controlar os astronautas. Olha que loucura. Para controlar a saúde dos astronautas, eles tinham essa máquina que fotografava a íris. Enfim, aí eu ia lá e ele toda vez, o que você quer ser? O que você vai escolher, né, de vestibular? E eu falava psicologia. Aí ele, você tem certeza? Aí toda vez ele me perguntava, psicologia. Tipo, na quarta vez que ele me perguntou, eu falei, gente, por que ele tá me perguntando? Eu fiquei irritada, assim, eu meio que estressei com ele, assim, quis saber por que ele me perguntava tanto. E aí ele me explicou, ele falou, olha, pelo que eu vejo aqui na sua íris, olha que loucura, né? Papo de doido. Mas ele falou, e cara, tem muito sentido, só foi fazer sentido pra mim bem depois. Mas ele falou, olha, você tem uma energia mental muito acelerada e você precisa, seria legal se você conseguisse equilibrar isso no físico. Você já pensou em alguma coisa na área de educação física, alguma coisa que gaste a sua energia fisicamente? Aí eu, nossa, educação física, eu era péssima em esporte, não era boa em nenhum esporte. E eu nunca tinha pensado, eu só queria saber de psicologia. Ele falou, olha, pode ser que você escolha psicologia, que seja legal, beleza, mas assim, você vai ter que se ligar muito para não absorver as questões das pessoas, que tem uma tendência de absorver muito, e você precisa equilibrar com alguma coisa no físico. Aí eu falei, cara, que loucura, nunca tinha pensado. Aí tentei psicologia, eu era super boa aluna, tentei, levei bomba de primeira, assim, não passei. Aí beleza, fui para o segundo ano de tentar vestibular, tentei psicologia de novo, aí não consegui de novo, eu falei, quer saber? No mesmo ano, assim, que eu tentei de novo, eu falei, vou tentar educação física de doideira, vai que esse doido tinha razão, eu vou tentar. Vou fazer UFES e vou tentar educação física. Nunca imaginei que ia passar. Nunca. E aí passei, cara, em educação física. E eu me senti um patinho feio no início, porque era todo mundo muito bom de esporte, e eu não. E eu ficava, nossa, o que eu tô fazendo aqui, assim? E depois, durante a faculdade, eu me apaixonei, assim, muito. Porque eu tive uma disciplina que eu lembro que eu gostava muito, que era consciência corporal. E aí eu me identifiquei, porque tinha uma coisa meio da psicologia envolvida. E ele tinha muita razão. Então, assim, a primeira lembrança que me vem quando perguntar por que educação física, eu lembro desse homeopata, e que fez muito sentido no decorrer da minha história. Eu fui cada vez percebendo mais que ele tinha razão mesmo. Eu tenho uma mente muito agitada, e se eu escolhesse algo que também era no mental, como a psicologia, né, eu deveria ter que depois equilibrar de outras formas. Então foi bom eu ter escolhido algo dentro do que eu gosto de fazer hoje, que já me ajuda nesse equilíbrio. Eu achei legal essa... Cara, você me fez assim, muito legal a história e você me levou para um pensamento que ele é o seguinte. Eu também, no meu caminho, assim, eu tive muita dificuldade com música, eu tinha dificuldade com geografia e história, eu era bom em matemática e física, né? E aí é engraçado, porque às vezes o nosso caminho ele não é traçado pelas nossas facilidades, ele é traçado pela nossa relação com o desafio. E aí você falando isso, né, contando a sua história, eu falei, caramba, a Flor também foi pega por uma relação com o desafio. E Eu tinha aí, me ligado nisso. não, e me chama a atenção o seguinte, Flor, é até legal contar essa história pro pessoal. Quando eu e a Flor a gente se junta, aconteceu um duplo sentido, que é o seguinte,
Eu trouxe a Flor para composição, a Flor passa a compor, ela já cantava, ela é de uma família muito musical, então eu incentivo isso nela. E acaba que no meu disco novo tem até a voz da Flor, tem uma parceria nossa. E a Flor me incentiva a ter alunos para eu poder passar esse meu conhecimento, meio que entrar nessa história de poder ser professor também, né, para não segurar o conhecimento só comigo. Isso foi uma troca muito legal. E na minha experiência como professor, eu vi um lance que eu já vi se repetir muito, Flor, e que pode ser que tenha a ver com isso que você falou, que é o seguinte: chega dois alunos, um que não tem nenhuma facilidade para aquilo, seja para capoeira, para música, e o outro que você vê que tem o dom, né? A gente vê, às vezes, muito, um que tem muita facilidade e um que tem muita dificuldade. Geralmente, isso não é uma regra, mas geralmente, o que tem dificuldade, ele se esforça, cara, de um jeito que ele consegue se superar, e eu já vi grandes capoeiristas, grandes músicos nascerem da dificuldade. E aquele que tinha o dom, que tinha muita facilidade, ele desiste. Os meus grandes amigos, que foram os melhores músicos que eu convivi, viraram dentistas, viraram advogados, não queriam nada com a música. Na capoeira, eu tinha uns alunos, chegavam uns bichos lá que não tinha graça nenhuma a capoeira para eles, porque já era uma coisa tão natural do corpo deles. E aí eu penso o seguinte: quando você tem facilidade e ainda topa se esforçar, pô, você vira quase um gênio, né? Você vira uma figura até diferenciada. Mas, Flor, na maioria das vezes o que eu percebo é isso. O desafio, ele fala mais alto do que, do que o dom, cara. Eu percebi isso também com os meus colegas de educação física. A maioria que eram esportistas, muito bons em esportes, eles desistiram da educação física. Muita gente desistiu. E eu achei interessante que eu, que não tinha toda essa conexão, eu aprendi a gostar e fui gostando cada vez mais. Assim, foi um processo mesmo de se apaixonar. Eu lembro até eu pensando, se não der certo, eu vou para fisioterapia depois, eu tento outra coisa. E acabou que foi muito legal. Foi uma descoberta bem... inclusive, na minha monografia, eu dedico a esse homeopata, que me deu um toque, pô, que foi muito bom, assim, muito bem-vindo. Pô, um comentário também que eu quero fazer sobre a sua fala. Antes de mais nada, Roberta, tá tranquilo? Olha que legal, Thalia. Muito legal aí, vocês aí. Elis. Um comentário que eu queria fazer, Flor, também sobre a sua resposta, que me chamou a atenção. Eu vejo você ministrando suas aulas e você é uma super psicóloga. Assim, como às vezes no meu trabalho eu me acho um super matemático também, entendeu? Então eu tenho uma visão também sobre essa coisa do nosso trabalho, de que o nosso trabalho é viver, cara. O nosso trabalho é conseguir se manter vivo. Então, a gente reduzir o nosso trabalho a uma profissão, eu acho pequeno, entendeu? O nosso trabalho ele é muito maior. Então, na verdade, você não é uma psicóloga formada, mas você usa dessa sua vontade da psicologia para ajudar os seus alunos. Como eu também uso da minha facilidade com determinados cálculos para poder ajudar os meus alunos de arte, né? Porque existem coisas que são lógicas. E às vezes o que é óbvio não é notado. Ele é tão óbvio que ele não é notado, sabe? Mas é isso, vamos para a próxima pergunta. Tem mais algum comentário aqui que seja legal comentar? Legal, a gente vai interagindo aí, viu, pessoal? O Emaidan está interagindo aqui. Às vezes a gente está pensando no que vai falar, ouvindo a outra pessoa. Então você não está escutando. Não está prestando atenção, a não ser que você consiga escutar e ouvir ao mesmo tempo. Ele voltou àquele assunto, mas é isso mesmo, cara. Escutar é diferente de esperar para falar. Isso é uma coisa que a gente tem percebido também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui antes da próxima, Florzinha. Eu vi aqui também que tem um ícone. Tem um íconezinho também de pergunta que dá para a pessoa enviar por ali também. Se vocês quiserem também legal, pode... Se vocês quiserem mandar pelo ícone, ótimo. O Fred, lapidar o texto e o pensamento é primordial. Para tal, calar e escutar, como o Monkey disse. É isso aí, cara. O Fred, o processo de lapidação, cada um tem um também, sabia? E é interessante esse negócio de lapidar, porque não é o tempo inteiro que a gente está preparado para mexer com arte, lapidar. Eu acho assim, que a gente passa o tempo inteiro pensando. Você está ali trabalhando.
mas de repente você é pego por um ímpeto que você fala, nossa, agora é a hora. A gente está fazendo uma música nova, cara, uma parceria com a Viviane Mosé e com a Duda. Uma música que a gente vai lançar em breve, chamada Antivírus, sobre todo esse momento e tal. E uma experiência de composição diferente essa, porque quando a gente ia trocando as ideias com elas, eu e a Flor, a gente esperava o momento que a gente falava, é agora que a gente vai mexer com a música. Porque é agora que a gente está preparado, com o nosso coração, que a gente pode se entregar para isso. Então a arte, ela tem um pouco dessa característica da gente perceber se aquele momento é o momento, sabe? E isso não impede que a gente pense naquela lapidação, como você comentou, o tempo inteiro. Mas existe aquele momento que a gente fala, cara, tô pronto, agora eu vou mexer, sabe? Então, mais uma vez, a gente trabalhando a nossa percepção e sensibilidade. Vamos para a próxima? Quero te perguntar sobre mudança. O que te move em direção a uma mudança? Assim, conta de alguma mudança que você teve que fazer, que mexeu com você, que foi, sei lá, desafiadora, assim. Cara, primeiro eu queria dizer que eu adoro mudanças. Esse é um ponto, assim. Eu gosto mesmo. Eu aprendi a gostar de recomeçar. Eu acho recomeçar um sentimento muito gostoso, porque no processo eu como um músico profissional, um artista profissional, eu sempre fui muito obrigado a me recriar. Porque o músico está sempre tendo que se recriar, a mídia muda, a divulgação muda, o tipo de jeito de você distribuir muda. Então a gente está o tempo inteiro se recriando. E no começo isso para mim era muito tortuoso, até que eu passei por uma mudança, que eu posso dar esse exemplo aí, que foi a mudança de vir morar no Rio de Janeiro. Porque, assim, na minha história, ela é uma história muito sui generis, porque eu nasci em Goiás, numa cidade chamada São Simão, que nem existe mais, a minha cidade foi inundada. 3, 4 dias depois que eu nasci, o Rio Doce tomou conta da cidade, então eu não tenho uma cidade natal. E aí, é meio engraçado isso. E aí eu sou registrado em Minas, numa cidade próxima, né? Meus pais estavam vindo do Nordeste, pararam em Goiás, papai trabalhou numa usina ali, aí teve essa inundação, ele teve que sair correndo e me registrou em Uberaba. Na minha carteira de identidade, eu sou de Uberaba, Minas Gerais. Só que eu nem fiquei em Uberaba. Dali eu fui para Valadares, minha família enfrenta uma segunda enchente, uma segunda tragédia, onde meus pais perdem tudo. Isso é a gênese da minha história. Meus pais perderam tudo. É engraçado que minha mãe fala que só salvou a Bíblia. Ela salvou uma Bíblia que ela ficou um tempão lá em casa ainda com essa Bíblia. E depois eu vou para Vitória. Eu falo para todo mundo que eu sou capixaba porque eu me considero um capixaba de coração. Mas, assim, de fato, eu não tenho uma raiz bem definida. E aí, quando eu venho para o Rio de Janeiro, que é essa mudança que eu quero relatar aí, que você perguntou, para mim foi eu venho já com 30 e poucos anos para o Rio. Eu estou no Rio, vai fazer o quê? Vai fazer quase 10 anos. Eu cheguei em 2011, então eu estou há 9 anos no Rio, né? 9 anos no Rio. Quando eu chego no Rio, eu tinha em torno de 33, 34 anos. E foi muito doido ver que eu ia ter que as pessoas iam ter a primeira impressão de mim de novo. Porque quando você mora numa cidade pequena como Vitória, as pessoas elas já te rotulam, já acham que você é aquilo, e você fica um pouco escravo desse rótulo, sabe? Então quando você vê, você começa a acreditar num rótulo que te deram. E quando eu venho para o Rio de Janeiro, eu nesse renascimento, nessa renovação, eu tive que ser um novo eu. Tive que fazer amigos de novo. Em Vitória eu era um músico muito conhecido. Aqui no Rio de Janeiro, na época, ninguém me conhecia. Então foi uma grande lição de humildade para mim, sabe? Lá em Vitória eu já tinha toda uma condição financeira, eu já estava estabilizado de certa forma, morando no meu cantinho, com meus shows. Então eu abri mão de uma condição confortável para começar de novo, né? Que eu até brinco, eu tenho até essa brincadeira, que é quando te dão uma coroa, você tem que pegar essa coroa e jogar dentro do Rio Jucu, né? A galera fala, pô, mas por que você largou? Eu falei, não, eu peguei, tentaram me dar uma coroa, eu joguei no Rio Jucu. Porque eu acho que essa coisa da gente tá sempre, não vou dizer abandonando, nem abrindo mão, mas se permitindo recomeçar, ela vai sempre oxigenando a nossa vida, oxigenando o nosso pensamento.
E eu vim para o Rio de Janeiro, antes de mais nada, para aprender, cara, para me desafiar em novas instâncias, ter novos parceiros, chegar em shows que antes eu nunca tinha chegado, em países que eu nunca tinha chegado, e tudo isso eu fui conquistando nesse decorrer. A título também de muitas lágrimas, né, cara? Porque é uma ilusão você achar que você vai conquistar alguma coisa sem derramar lágrimas e sem guerrear. Isso é uma ilusão, entendeu? Então, a mudança que eu queria destacar seria essa minha mudança para o Rio de Janeiro, porque era uma nova cultura. O Rio de Janeiro é uma cidade que eu chamo da cidade das ilusões. Você é facilmente iludido pela purpurina, pelo glamour, aquela coisa global da novela das 6, das 8. Você é muito iludido por isso. E o Rio de Janeiro, como o Rapa canta muito bem, beleza e caos, né? Você tá vendo uma paisagem maravilhosa e de repente aconteceu um tiroteio, você tem que se esconder debaixo da cama. É um negócio muito visceral nesse sentido. Então eu destaco essa minha mudança para o Rio de Janeiro porque eu acho que ela fez toda uma diferença em mim como pessoa, no meu eu compositor e também nessa reafirmação de que recomeçar é um dos segredos, é uma das chaves da nossa evolução. Legal, muito legal. E é legal ir te ouvindo, eu acho que para as pessoas também pode estar passando isso, que a gente vai pensando sobre as nossas mudanças também, né? Você falou que você veio com 33, eu nem sabia, mas foi mais ou menos nesse mesmo período que eu vim também com a cidade, mais ou menos. E aí eu acho que cada um vai passando um filme na cabeça, né? É muito legal pensar nas mudanças que a gente já fez, né? Muito interessante. Muito legal, cara. E aí, vamos ver se tem mais um comentário antes de eu te lançar a pergunta? Vamos ver aqui. Vamos ver, acho que não, acho que... Não, então vamos lá. Vocês estão ouvindo direitinho? Tá dando muito eco? Porque eu tô ouvindo duplo aqui um pouquinho do Gustavo, mas acho que para vocês não deve estar chegando, né? Não chega não. A orelha na área, muito legal, hein? Professor Orelha de Capoeira, é isso aí, cara. O Incorporalma vai ser um grande momento da gente poder juntar, né, a música, os músicos, os artistas, os capoeiristas, os profissionais de saúde, os professores de yoga, e os professores de funcional, a meditação. Eu acho que o que une tudo isso é a nossa vontade de levar saúde mental, emocional para as pessoas. Eu acho que a gente está vivendo um momento onde os artistas, entre aspas, viraram quase que médicos, sabe? Também, isso é meio doido. Médicos da alma, né? Não médicos do corpo, mas médicos da alma. E você também, o seu trabalho acaba sendo um trabalho de medicina também, né? Nesse momento, né? Eu vejo ali as pessoas te procurando para curar as dores delas, né? Muito interessante. A minha pergunta é a seguinte. Sem pensar, sem pestanejar, eu quero que você me fale 3 pessoas que você admira na sua caminhada de vida e por quê? Eita, gente pra caramba que eu admiro. 3. 3, Número místico. mas 3. não é por grau de importância, não. É as 3 primeiras que vierem à sua cabeça. Nossa, a primeira que vem à cabeça já é logo pai e mãe, né? Não sei nem se dá pra botar em uma pessoa só, porque eu admiro bastante meus pais, cara. Porque Vamos pôr uma pessoa só, então, para não gastar. Vamos pôr uma pessoa só, então. Então tá bom. Bom que eu tenho mais 2. Pais. Meus pais, porque para mim eles são exemplos de 2 pessoas que romperam com paradigmas nas famílias deles. Então eu já admiro eles de cara por conta disso. Ou perceber que cada um no seu contexto, claro, né? Mas eles foram pessoas que romperam. Minha mãe era de uma família muito tradicional. O pai dela escolhia, né, os maridos para as filhas. Uma família de 15 filhos, imagina. E a minha mãe, uma das mais novas, foi uma das poucas que bateu o pé e disse, não vou querer dessa forma, não vai ser assim comigo. E praticamente fugiu de casa por um período, fez escolhas bem diferentes das irmãs, né? Naquela época, ser professora era algo bem desafiador. Eu lembro ela falando que queria ser cantora, mas aí já ia ser demais, porque naquela época era bem... era como ela me conta, né, que pelo menos era como se fosse você falar que queria ser prostituta, assim, era uma coisa para a época, sabe? Mas ela venceu, ela rompeu com essas barreiras, porque ela casou com o que ela quis, né? Casou com um italiano, que também veio da Itália rompendo as barreiras,
saindo de uma família super tradicional lá também. Tinha uma condição de vida e o pai dele já tinha uma escolha profissional que gostaria que ele seguisse. E ele fala, não, não quero. Tava com tudo na mão para ser, sabe, um químico industrial, imagina. E ele largou tudo e falou, vou para o Brasil, veio fazer uma missão aqui, na época, com a Igreja Católica, e daqui se apaixonou e não quis mais voltar, voltou para a Itália. Logo depois veio morar, né, conheceu minha mãe nesse meio do caminho. Mas, assim, ele abriu mão de tudo aquilo e falou, vou viver simplesmente. Eles resolveram morar em Morro de São Paulo, né, encurtando a história, que a história é longa. Mas eles resolveram, então, ficar um tempo morando nessa ilha, eles mesmos se sustentando, né, daquilo que eles conseguiam produzir. Meu pai virou pescador e nunca tinha feito isso na vida, então ele também se desafiou bastante. Minha mãe começou a fazer artesanato, eles eram os verdadeiros hippies, né? Eu lembro que minha mãe comentava assim, que chamava ela de hippie, ela nem sabia o que era hippie, ela falava, mas o que é hippie? Tempos depois que ela descobriu que isso, né, meio que virou moda, porque lá eles nem tinham televisão, ficaram um tempão sem luz elétrica, vivendo ali naquela ilha. Meu pai queria se desvencilhar de tudo aquilo que ele tinha na Itália, assim, que ele recebia tudo meio que de mão beijada, e ele queria ter a vida dele, fazer as escolhas dele. Então foi um rompimento das duas partes. Então eu já admiro por si só, assim. Muito legal. Quem mais? E uma outra pessoa, assim, pensando na minha área profissional, vou jogar bem para o momento atual, assim, quem hoje em dia, que está perto de mim, né, vou falar de pessoas que me vêm na cabeça, que estão próximas, assim, eu admiro muito a Glória Arieira, que é uma estudiosa aqui do Rio de Janeiro, uma senhora, e ela estuda yoga há muito tempo, e eu gosto muito da maneira com que ela passa os ensinamentos, ela é muito simples, e ela traz uma paz, assim, no olhar, que só de olhar para ela, assim, já me dá uma tranquilidade. Então eu gosto muito de estudar com ela, de ouvir as palestras dela, porque ela me passa uma simplicidade, um relaxamento, assim. Legal. E aí eu tenho mais uma ficha, né? Mais uma. Ficha. Pensar aqui, quem seria... Não pensa muito não. Deixa vir na cabeça e atira. Pensa muito não. Me ajuda aí, gente. Nem dá para pedir ajuda, né? Olha, eu vou falar de uma artista, então, né? Bom, você nem precisa dizer, que eu super admiro, né? Mas eu vou falar de uma outra artista que eu acho muito, muito interessante. Eu gosto muito particularmente, que é o Arnaldo Antunes. Eu acho ele incrível. Eu gosto muito de ouvir ele, assim, no dia a dia. Eu acho que ele traz coisas do cotidiano. E... muitas vezes, quando eu estou lá com a minha mente acelerada, né, que o homeopata disse lá atrás é real, eu falo, nossa, preciso ouvir alguma coisa que me traga para o cotidiano, para me ancorar, e aí eu coloco o Arnaldo. Então, seria um outro que eu admiro, assim. Vou fazer só eu quero comentar algumas coisas que você falou aí, Flor, mas antes só levando aqui para a galera um pouquinho. Roberta está perguntando se eu tinha feito comunicação social. Eu fiz, eu sou formado em comunicação social, Roberta. Fiz na UFS, um curso louquíssimo. E pegando o gancho aí da Flor, quando eu fiz comunicação era a mesma coisa. Meus pais, meu Deus, você vai fazer comunicação. Comunicação era o curso que ninguém... Você não tinha o que fazer, você fazia comunicação. É até engraçado ver como comunicação ficou importante. Quando a Flor conta dos pais dela, Flor, quando você fala dos seus pais... eu me lembro muito assim, eu conheço eles, tenho uma admiração grande por eles, mas assim, os pais da Flor são duas figuras super diferentes, sabe? Eu não imaginei que eu ia ter um sogro que quer montar uma sociedade alternativa, eu nunca imaginei que isso ia cair pra mim, cara. E aí eu falei, cara, que legal, que maluquice, cara. Muito, 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 muito interessante. Vou comentar aqui também que o Rui, nosso parceiro lá do Flow com Farofa, do Itapuã, que tá presente. Rui, quero te falar que a gente é fã seu, cara. A última aula que fez foi sua e a gente sempre comenta, cara. A gente, Verdade, ele seria um caso da gente admirar, né? Foi muito boa, cara. E às vezes, em vez da gente falar Rui, a gente fala, pô, o ninja palhaço, cara. O Rui, ele é um palhaço muito legal. Isso, ele é um vai descobrir agora isso, hein? O método do Itapuã, que é uma figura também super importante aqui no Rio de Janeiro, acho que no mundo, né? Ele desenvolveu um método muito legal de
de movimento orgânico, e eu e a Flor, a gente estuda esse método. Rui, inclusive eu quero te falar que a gente tá toda segunda, quarta e sexta ali de frente pro celular, velho. Esperando a sua aula também. Rui é um querido, muito legal. Verdade. Pessoal, rapidinho, eu só vi agora vários comentários que eu não tinha visto ainda, tô descendo aqui, tem vários comentários legais. Isso aí, joga pra galera um pouquinho, a gente vai respondendo e vai jogando pra galera. Ó, a Roberta falou, pega a viola e manda o som, vai rolar. Ó, manda La Solitude, né? Ela falou, legal. Olha, desafiou agora, hein? Rapaz, você sabe, foi a Roberta que falou do La Solitude? Foi. Eu ia Ô, pedir para Roberta. você trocar Zé Berlim depois, porque ele falou da história de vida dele e Zé Berlim é super autobiográfica. Roberto, só um comentário de La Solitude. Eu tenho muitos amigos na Itália. Eu já fiz 2 turnês na Itália de shows. Eu fui muito bem recebido. Fui até Matera, Bolonha. Eu fiz muitos shows na Itália. E a família da Flor é toda da Itália. Quando aconteceu essa coisa do corona, do Covid aí, a gente ficou muito sensibilizado com as notícias de lá. Eu perdi contato com alguns amigos que eu só vim até essa semana. Então eu achei engraçado que quando eu fui gravar aquela música, eu falei, Flor, vamos gravar aquela música que você curte cantar em italiano para ser uma homenagem aos nossos amigos da Itália, a gente pensando muito neles. E o tanto de mensagem que a gente recebeu por causa dessa música, me fez refletir sobre... Tem uma coisa na arte, Flor, que você também fala muito, eu acho muito legal, que é o lance da intenção, né? A força da intenção. Quando a nossa intenção ela é muito verdadeira, ela é muito profunda, isso é mais forte do que qualquer jogada de marketing, do que qualquer forma de comunicação, do que qualquer... Porque essa canção chegou em muita gente, é muito engraçado isso, sabe? Mas, Muito Roberto, legal. vamos deixar para os momentos finais, um prazer. Vi que Lagarta entrou. Lagarta! Para quem está entrando agora, essa é a entrevista duplo sentido que a gente vai fazer semanalmente. E eu vou estar entrevistando pessoas aí da área do movimento. Tô vendo que tem a Flávia aí que também é do movimento. Ó, fica ligada que você pode ser chamada já já. E o Gustavo vai chamar pessoas que têm a ver com a arte, com esse meio. Então a gente vai ficar intercalando. E também da área de educação, né? Que eu também sou educadora física, eu considero muito na a semana educação. que vem você, na semana que vem a Flor. Você vai estar recebendo quem, Flor, semana que vem? Na semana que vem vai ser a Rosana, que é uma fisioterapeuta que está morando fora agora, tá na Nova Zelândia. E a gente vai fazer um bate-papo com ela. O meu primeiro convidado, que vai ser na outra, vai ser o Mico Preto, mestre de capoeira, especialista na criançada. Eu chamei o Mico Preto porque eu tenho visto muitos amigos com filhos em casa e passando muita dificuldade nesse momento de ter que cuidar dos filhos em casa. E a gente sabe que isso não é fácil, porque as crianças tinham aquela dinâmica de estar na escola, de estar na creche, o que fazer dentro de casa. E hoje teve um debate num grupo de filosofia nosso com a Viviane Mosé, que eu achei muito importante, que foi comentado a importância que tem da gente incentivar os filhos, as crianças, a fazerem aulas. Porque mesmo que essa aula seja pela internet ou seja pela televisão, para que tire da mão delas o tempo inteiro essa possibilidade de estar ali na internet atrás de doideira, entendeu? Então eu achei legal, foi um toque legal. E eu estou querendo trazer o Mico Preto porque ele é um mestre de capoeira especialista em criança. Ele é um capoeirista da malandragem, da fina flor carioca. Um cara que conhece as lendas cariocas da capoeira, mas que investiu a vida dele com a criançada. Então eu queria que isso fosse especial aí para os pais e que ele desse ideias de como a gente pode entreter a criançada nesse momento aí. É legal falar também que vai ser nas quartas-feiras, a gente vai procurar manter a quarta às 18, para a gente ter também essa lembrança aí do duplo sentido na quarta-feira. Uma vez a Flor entrevistando, uma vez eu, mas lembrando que a dinâmica do duplo sentido é exatamente entrevistou virar entrevistado, entrevistado virar entrevistador, né? Entrevistador, entrevistado. É isso agora, aí, a gente tem 10 minutos agora e temos mais uma pergunta cada um. A gente mantém essa dinâmica ou a gente pula e vai para a canção? O que você acha? Como então, a gente está aqui na interatividade... Cada um vai ser objetivo na sua última pergunta.
e a gente vai tocar a música para terminar. Bem objetivo, então. Eu ia te perguntar sobre a sua trajetória até aqui. Quais pontos você destaca? Papum. Jogo rápido. E Cara, na se minha trajetória possível, até em aqui, palavras, assim. Se tá, possível, na em minha palavras. trajetória eu vou o que vem na minha mente. É a primeira vez que eu vi uma roda de capoeira aos 10 anos de idade. É a minha primeira banda de rock aos 13, com Leme, com Calango, com Coalhada, com Rato, né, me trancando no estúdio. Depois eu destaco a minha entrada na faculdade, na UFS, no mundo da comunicação, porque a Faculdade Federal fez toda uma diferença para mim. Depois eu vou destacar o momento que eu larguei tudo isso e decidi ser artista. Foi um momento muito diferente na minha vida, foi uma coragem que eu tive que ter de largar toda a segurança para viver dessa indecisão, mas que eu amo tanto e que eu me sinto tão completo nessa eterna dúvida do que vai acontecer mês que vem, cara. Vou destacar o nascimento da minha filha, porque se tem uma coisa que a gente tem que destacar é isso, foi maravilhoso. O meu casamento com a Flor é um destaque também, que se confunde com essa minha vinda para o Rio de Janeiro. E eu acho que isso que a gente está vivendo também hoje vai ser marcado para a vida de todos nós. Merece destaque. Boa. Manda a sua aí. A minha vai ser a seguinte, Flor. Se você não fosse da educação física, se acontecesse de você ter que redirecionar sua vida hoje e você tivesse um lugar para ir falar, Flor, não pode ser o que você faz. O que você seria hoje? Nossa, perguntar isso para alguém que tem ascendente em Gêmeos, imagina, que a pessoa gosta de um monte de coisas. Eu sou leão e meu ascendente Gêmeos, então assim, eu gosto de muitas coisas, então eu faria várias coisas. E eu acho que seria bem puxado para o lado da arte, viu? Eu adoro cantar realmente e acho que seria por esse caminho da arte. Eu gosto também muito de desenhar, alguma coisa ligada às artes. Oh. E casar logo com artista, né? Já viu. Então é isso. Legal. Pessoal, vocês querem trocar mais uma ideia aí, falar alguma coisa? Pô, gostei demais da participação de todo mundo. Vamos ver se pergunta. Roberta, show pra vocês, estou me sentindo no meio do rock, parando para bater aquela conversa boa. É isso aí, Roberta. A nossa conversa, a gente quer que tenha essa característica aí, tá? De conversa boa, papo bom, coisas que agregue. Flor faz os olhos do macaco brilharem, é verdade. Um cara ogro. Hoje a gente descobriu o iogro. Eu tava fazendo yoga, eu falei, pô, tô me sentindo o iogro, cara. O ogro fazendo yoga, ele falou hoje, eu morro de rir, gente. A Gil falou, pariu em Morro de São Paulo, acho que ela tá perguntando, né? Eu nasci em Morro de São Paulo, realmente. Meus pais me fizeram naquela ilha, imagina. Tem influência, assim como o Gustavo, também mudei pra caramba, assim, tem influência do mar e da montanha. Legal. Vamos de música. Vamos de música. Eu não vou tocar ela inteira, porque ela ainda está sendo feita, já está sendo gravada, em breve vai ser lançada. É uma parceria eu, Flor, Viviane Moser e Duda. Eu vou tocar um trechinho dela para dar um gostinho para vocês do que vai vir aí. Antivírus. Um pedacinho dela, Flor? Boa. Eu não sei se é a letra, mas vamos lá. Você canta daí um pedacinho comigo. Tá, vou pegando o bonde aqui. Não tem letra não, por isso que é só um pedacinho. Então tá bom. Galera, foi um prazer estar com vocês. Quarta-feira que vem vai ter a Flor aí entrevistando. Depois na outra quarta sou eu. Sempre às 6. Nosso canal do YouTube Incorpora Alma. Estamos aí fazendo arte, tocando, cantando, fazendo yoga, iogro. Para quem ainda não está nas aulinhas lá do yoga, toda terça e quinta também está rolando, às 9 da manhã. Convidados também. E vamos nessa. A gente vai se despedindo com música, então. Obrigadão pela participação. Muito bom trocar ideia, né? Bom demais. Gostei muito. Valeu, galera. Com vocês aí, a mais nova, que em breve vai estar sendo lançado. O mundo... Como é que é? O mundo está esgarçado. É isso? O mundo está esgarçado à beira do caos.
Terceira Guerra Mundial. De nós contra nós mesmos. Depressão, suicídio, fascismo, ódio, solidão. Esse vírus é o signo da nossa exaustão. O antídoto exige união. Há uma rede de mãos que dá que se dão. Em nome da vida, essa imensidão. Incluir o outro em nossa voz. Sem calar o grito preso em nós. Boa. Em breve, antivírus, a mais nova. Obrigadão. Acabei não cantando muito porque estava dando um certo eco aqui. Mas olha, temos 5 minutos. Dá para você cantar um pouquinho de Zé Berlim também, hein? Vou Zé pedir. Berlim. Vamos ver se a gente joga pra galera um pouquinho. Alguém quer ouvir alguma? Fala aí. Temos 5 minutos. Eita! Olha, é por causa da matemática que eu fiz matemática, hein? Já que falaram aí da... Ah, mas acho símios. A galera sempre pede símios, né? Ó, Bruno Costa lá lá da Bahia, marido de Fabi, grande Brunão. Legal. Ó, Marie falou que Zé Berlim tem tudo a ver. Quem mais? Alguém mais quer fazer algum pedido aí? Tem que ser rápido. Eu tô vendo agora as perguntas aqui, Florzinha, vamos aproveitar também. Até Flavinha entrou. Pois é, também perdi um monte de perguntas, gente. Foi mal. Já tocou, Mas... vou finalizar aqui, jogando pra galera. A Gil, amigos antigos te conhecem, mas nem sempre acompanham suas mudanças. Não acompanham ou às vezes não percebem. Legal isso, hein, Gil? É isso mesmo, cara. Os amigos antigos, às vezes, ficam presos a um você que já mudou tanto e eles não perceberam. Muito legal isso aí. É uma questão essa também. E tem amigos também que te conhecem tanto, né, cara? Que tem um lado nosso também que parece que nunca muda, uma essência. Essa coisa dos amigos antigos, ela é bem dúbia, assim, porque ao mesmo tempo que são os que mais conhecem a gente, são os que não aceitam que a gente mudou, né? É uma viagem. Flozoca, eu vou precisar acabar agora porque vai acabar meu celular. Ah, é? Poxa. Vou pedir da galera então. Ó. Então, beleza. Místico. Beijão. Gente, foi muito legal. Vamos fazer mais vezes. Quero Até vocês mais vezes, hein? Ó, essa live vai estar baixada no nosso YouTube em breve. Para quem quiser assistir de novo. Fica 24 horas no ar no Incorporalma. Beijão. Obrigadão, Gustavo. Valeu. Flor. Vamos se encontrar agora. Tomar uma cerveja. Agora, já.